Oi, meu amor, como vai você? Tudo bem? Vamos fazer o consultório aqui juntos mais uma vez. Essa alegria é sempre presente, gosto de ter você por aqui. Hoje nós vamos falar aos pais, para que os pais respondam melhor à relação com os filhos. Em que sentido, Darleide? Explico para você. É que muitas vezes nós esperamos dos nossos filhos o que a gente não entregou. É que, às vezes, a gente olha para o comportamento dos filhos, para as reações, para as emoções que apresentam e, muitas vezes, nos distanciamos, como se nós não tivéssemos parte com o que está adiante de nós, nos nossos filhos, movidos, muitas vezes, pelo ambiente que nós fortalecemos ou enfraquecemos, das palavras ditas sem perceber, das expressões entregues ou não. Ou seja, como é que os pais vão entregar mais para os filhos e causar uma harmonia maior, um crescimento, uma mudança, uma transformação, se não passar por nós? Então, nós vamos pensar no fortalecimento emocional dos pais, primeiro, para depois nós pensarmos no resultado que isso dará na relação com os filhos ou nos próprios filhos. Às vezes os pais estão segurando os filhos, amarrando os filhos nas suas próprias emoções, sem deixá-los crescer. Isso gera muito sofrimento para todos. Essa conversa é boa. Fica aqui com a gente. Meu convidado de hoje, Rochael. Fernando Rochael, já esteve comigo em outras ocasiões, você vai bem lembrar. Tem muitos outros programas lá no nosso canal no YouTube, com a presença dele, falando sempre de fortalecimento emocional. E hoje, mais uma vez, bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, Darleide. Que bom estar aqui com você. Gratidão pelo convite. Gratidão a você também que está aí assistindo a gente. Que bom que a gente está aqui junto. Muito bem. O que dizer? Tem pais enfraquecidos, pais sofridos que enfraquecem ou adoecem também junto os filhos? Alguns pais que me procuram no meu trabalho para atender os seus filhos. E aí eu vou conversar com eles e no contexto eu percebo que, na verdade, o problema do filho e o que provoca isso no filho é o próprio pai. E aí eu preciso falar com ele, olha, eu posso até atender seu filho, mas para o seu filho ficar bem, você precisa ser tratado. É como se você me trouxesse uma caixa d'água cheia de furos e que você continua fazendo furos e peça, enche essa caixa d'água de água para mim, por favor. E é como se eu falasse, eu até encho de água, mas você precisa parar de fazer furo. Vem cá, eu preciso ajudar você a parar de fazer furo nessa caixa d'água. Uhum. Então, há muitos pais causando problemas nos seus filhos e depois jogando a culpa neles, como se eles fossem um problema e outra pessoa que precisasse resolver aquilo e não ele. Uhum. Então, essa é uma questão importante a se olhar. Normalmente, quando está acontecendo a queda, despressurização no avião, a orientação é, em vez de você colocar a máscara primeiro na criança, coloca primeiro em você, para depois colocar na criança. E normalmente as pessoas querem resolver o problema da criança primeiro. Então, eu digo assim, se você coloca a máscara primeiro na criança, você morre. E a criança morrerá também. E a criança morre na sequência. Então, quando você atende sua criança primeiro, você acaba com sua criança. Ou seu adolescente. Então, eu vejo em muitos momentos uma covardia, uma preguiça, ou talvez até uma desesperança. Tem uma cliente que me procurou uma vez e me falou isso, Fernando, eu não acreditava mais que tinha solução para mim. Portanto, por isso que eu queria que minha filha melhorasse, porque eu mesmo achava que não tinha como mais melhorar. Então, há o caso também daqueles que não têm percepção de si, não têm percepção até da sua história, no sentido de como o seu histórico, as suas dores abertas durante a vida estão agora sangrando, suas feridas sangrando sobre os seus filhos. Tem pessoas que não se percebem. Sim, não se percebem, não veem o que está acontecendo com ele, ou às vezes se percebem e sentem que não podem errar. Vamos pensar assim, numa perspectiva tribal, se você não tem utilidade na tribo, você é jogado para fora da tribo. Então, você não pode ter problemas, especialmente numa tribo disfuncional. Então, muitas pessoas que foram criadas numa família disfuncional, em que eram agredidas, se erravam, eram agredidas, eram humilhadas, se não eram muito boazinhas, não eram vistas, então elas precisavam ser perfeitas para ser amadas. Precisavam ser perfeitas para ser garantidas na tribo. Então, elas não podem errar. Como não podem errar, elas também não olham para os seus erros. E se tem algumas falhas em si, elas meio que fecham os olhos, igual criança, sabe? Que tampa o olhinho no meio da sala e fala, ninguém está me vendo, lero, 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 ninguém está me vendo. Porque ela não enxerga, então ela é melhor tampar os olhos, é melhor distrair.
E tomara que ninguém veja o que está acontecendo, porque senão eu vou ser jogado para fora da tribo. Porque senão eu vou ser rejeitado de novo, senão eu vou ser humilhado de novo. Então, ser pessoas que são sensíveis à crítica, que brigam se alguém dá alguma observação que não foi positiva, que se escondem e que quer jogar sempre a culpa no filho. Coloca o celular na mão da criança, por exemplo, porque não tem tempo de ficar com a criança, depois a criança se vicia no celular e depois a criança, esse menino sai do celular, mas quem colocou ele lá foi ele mesmo. É como se eu sentasse meu filho aqui e depois viesse brigar porque ele está sentado aqui. Exatamente. E bater nele porque ele está sentado aqui. O que você está fazendo sentado aqui até agora? Mas foi ele que colocou ele sentado. Então, em muitos momentos, castigam os seus filhos de coisas que eles provocaram. Exato. Outros pais, outro perfil, são aqueles que, ou é aquele perfil de pai e mãe que é muito rígido, porque apanhou muito na vida, Também. sabe? Da vida. Também. Porque são sobreviventes. Replicam aquilo E que replicam, aprendem. e muitas vezes qualquer sensibilidade do filho, ou das pessoas de modo geral, mas estamos tratando dos filhos, não considera, porque assim, eu sobrevivi. Sim. Eu apanhei, hoje eu estou aqui, eu passei fome, hoje eu estou aqui, hoje eu superei. E então ela não dá liberdade ou não há uma permissão de que o outro tenha outra sensibilidade, tenha outra necessidade. Então ela não sabe, não conhece, não reconhece que é uma postura rígida e que ela precisa ser curada. Toma o filho como referência dele. Por exemplo, pais que fazem, eu vou entregar para o meu filho assim a educação que eu tive do meu pai. Ele não está educando para o filho, ele está educando ele, entende? Ele está entregando para o filho o que foi dele e não o que é do filho. Ou então pais que fazem assim, vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Exato. Bom, se eu dou para o meu filho o que eu não tive, eu estou dando para o meu filho o que era para ter sido meu e não o que é do meu filho. Então, de alguma maneira, eu não estou pensando nele nem olhando para ele. Estou olhando para mim, para a minha jornada, para o que aconteceu comigo ou para o que não aconteceu comigo, que eu gostaria que tivesse acontecido comigo. Então, nesse caso, eu não estou olhando para o meu filho, eu estou olhando para mim. De alguma forma, eu aprendi, Darley, uma coisa, que meu pai me ensinou a ser filho. Quem me ensina a ser pai é a minha filha. É olhando para ela, para as demandas dela, para a realidade dela, para o contexto dela, que é totalmente diferente do meu. O contexto, a realidade. Eu era um menino, ela é uma menina, para começar. Né? Então, se faltou um quichute para mim na minha época, eu não vou dar um quichute para ela hoje. Não faz lógica. Não faz sentido algum. A realidade é diferente, o contexto é diferente, a pessoa é diferente. Então, não vou entregar para ela o que eu não tive. Vou entregar para ela o que é dela, né? Não o que é meu ou o que era para ter sido meu. Que interessante, né? Eu tenho amigas que quando estão grávidas e nascem seus filhos, eu sempre digo a elas uma única coisa. Se conecte com seu filho. Preste atenção na sua maternidade, porque você vai ler, vai estudar, vai ouvir o pediatra, vai ouvir a avó, a mãe, você vai ouvir muitas vozes. E muitas dessas vozes são necessárias porque elas nos ajudam na jornada, na caminhada. Mas depois silencia todas essas vozes e escuta a sua maternidade, prestando atenção no seu filho. Como é que é a reação do seu filho? Como que é a expressão do seu filho? Porque senão a gente fica, de fato, olhando para referências outras e esquece de olhar como você poderia ter esquecido de olhar para sua filha. O que a minha filha precisa? Quem é a minha filha? Qual é a personalidade da minha filha? O que eu, então, vou ser pai? Como eu vou ser pai desta filha? E se nascer uma segunda filha, é outra jornada. Outra jornada. Porque você é outra pessoa, para começar. Exatamente. Dizem, nossa, como assim os mesmos pais fizeram filhos tão diferentes? Não eram os mesmos pais. Eram pessoas diferentes, tendo filhos em períodos diferentes. Então, são pessoas diferentes que geram filhos diferentes. Exatamente. Não é? Então, e aí tem uma questão interessante, Darley, de que muitas vezes o pai e a mãe sabem até o que precisa fazer, porque ela leu no livro. Fez um curso de pais, não sei de onde. E não tem pessoa mais importante de ensinar você a ser pai do que o seu filho. Então, seu filho te ensina mais que o livro, que tudo isso. Mas existem situações que a gente sabe que precisa fazer, mas não consegue fazer. Eu sei que eu não devia estar gritando com meu filho, eu sei que eu devia ter paciência. Eu descobri uma coisa que vem, inclusive, dos outros programas. Você que não assistiu ainda, volta lá no YouTube, procura O Amor e o Medo. Boa. Foi uma entrevista que eu falei aqui com a Darley, eu sempre referencio para a gente entender os contextos aqui, né? Então, o amor, de acordo com o que eu entendi, não é uma emoção e nem um sentimento. O amor é o estado de Deus, que é o estado de vida. 1 João 4,8 fala, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, Deus não é uma emoção,
nem é um sentimento. Então, amar não é gostar muito, do tipo, gostei, adorei, amei, né? Amar é entregar vida, garantir vida, proteger a vida. Ó, Deus amou o mundo, aí deu o Filho para quem crê não morra, mas tenha vida. Amou para que tenha vida. Então, amar não é gostar. Amar é entregar vida, é garantir vida, é proteger a vida. Mas como eu entrego se eu não tenho? Assim, se eu estou molhado e você me abraça, eu te molho. Mas não porque eu decidi molhar, mas porque eu estou molhado. Então, nesse sentido, Darleide, algumas pessoas ficam doidas quando eu falo isso. Amar não é decisão. Amar é impulso de quem se percebe amado. Se você decidir, é uma reação daquele que é amado e que se percebe amado. Porque amados todos somos, mas se eu não me percebo amado, eu não vou entregar amor. Então, eu vou talvez entregar carência, porque muitos pais que são carinhosos, afetuosos, fazem isso não pelos filhos. Faz para que eles se percebam amados. Faz para que eles se acalentem, possam se acalentar, possam se acolher nos filhos. Então, é o filho que está amando ele, é o filho que está garantindo a vida dele. Abraça mamãe. Por quê? Porque eu preciso do seu abraço. Se é uma mamãe, né, do tipo, se eu viro para o meu filho e faço assim, você é tudo para mim. Se você é tudo para mim, eu estou te entregando vida ou sugando vida? O que é que eu espero de você? Né? Se você é tudo, eu estou tirando. Você é a minha alegria. Você é um presente de Deus para mim. Deus te fez para mim. Olha a utilidade. Parece uma declaração linda de amor, sim, mas é uma grande declaração de carência que diz que eu estou sugando a sua vida. É como se a árvore sugasse a seiva da fruta. Então, pais que lá atrás não foram amados na quantidade, porque o pai espancou, humilhou, agrediu demais, ou porque o pai e a mãe foi ausente, ou porque teve um pai e uma mãe carente que também sugou a vida dele. Tem um menininho dentro dele, querendo ser amado. E esse menininho vai para os filhos. Então, se chega um filho aprontando alguma coisa, sugando energia, a energia sai da vida e a vida sai do amor. Então, se esse menino suga energia minha e eu não tenho para entregar, eu vou tratá-lo como se ele fosse um bandido, como se ele fosse um monstro. Grita, esbraveja, e bate também. Por quê? Porque eu não tenho a vida que ele está precisando para entregar para ele. Ou então eu vou abandonar, vou trabalhar demais, vou para o bar, vai para coisas, vai sair com os amigos. Eu vou fazer coisas aqui, mas não vou dar atenção, não vou ficar perto de você entregando minha vida. A gente pode pensar assim numa relação de depender, eu dependo de sugar você. Como você não me dá, como você não me retorna, então eu odeio, eu reajo. Ou eu me afasto, ou eu te agrido. Qualquer coisa, eu reajo, me afasto, eu agrido, eu machuco, porque como assim você não responde ao que eu estou entregando? Como está ficando adolescente não falar mais comigo? Como que eu estou fazendo? Não vai ter retorno para mim. Filho não tem investimento no filho. Não tem investimento, porque investimento retorna. Não tem retorno do filho. Há uma vida de Deus que passa por você para chegar para ele. Mas se você não se percebe amado pelo amor, não tem como passar por você e entregar para ele. Aí você quer receber dele. Aí seu filho é o seu Deus. Ele é o alfa, por isso que ele grita com você, briga com você, esbraveja, não te respeita, porque ele é a sua fonte de vida. Isso se aplica a outras relações, marido e mulher, marido e mulher, por exemplo. Se eu quero receber do meu esposo, da minha esposa, o amor que eu não recebi dos meus pais, ela também não vai ter para entregar. Não. E eu nunca vou conseguir amá-la. Então, se a mulher não está conseguindo, está buscando do marido o amor que ela não recebeu do papai e da mãe dela, ela também não vai conseguir honrar o marido, nunca se sentirá amada o suficiente pelo marido, nada que ele faça será o amor, porque esse amor nunca chega, nunca mais chegará. Mas tem um detalhe, ela também não precisa. Mas como ela não se percebe amada daquele amor que ela não recebeu, como ela acha que amor é aquele carinho que ela não recebeu, ela fica chorando aquele carinho o resto da vida. Não percebendo como se tivesse faltado fraldinha na infância. E ainda ela está esperando aquela fraldinha chegar, como se aquela fraldinha fosse ser útil para ela ainda. Então, não precisa mais de uma mãe segurando a mãozinha, falando, nossa, você é linda, não precisa mais. Mas ela ainda está reclamando que a mãe não fez. Doeu, foi mal, foi terrível, mas não preciso mais. Essa é uma questão difícil de se contar para a alma. Davi ensina a gente contar para a alma. A gente ora, fala com Deus, mas esquece de falar com a nossa alma, como Davi fez. Ei, Fernando, não preciso mais. Faltou mesmo. Mas agora, olha aqui, ó. Eu sou grande, eu sou forte, eu já sou amado. Se o amor é estado de vida
e eu sou grande, forte, protegido de vida, eu sou amado. E a gente está falando, antes de tudo, de se perceber amado por Deus. É só Deus. Ele que ama. Exatamente. É só Ele que ama. A gente não gera amor. Por isso que, às Não. vezes, a gente precisa fazer uma crítica, e eu faço essa crítica ao que a gente diz de auto-amor. Não. Muitas vezes, levando em conta, obviamente, que há um conceito aqui a ser compreendido, mas quando eu toco muito no auto-amor como uma pedra de toque para a vida, dá-se a impressão de que eu gero amor em mim mesmo, que eu sou fabriquinha de amor. Então, nós estamos falando da perspectiva correta, que há uma fonte declarada. Deus se declarou, eu sou amor. Ele não é o amor, ele é amor. Então, não há uma fonte de onde jorre amor de dentro da gente, forçadamente, ou planejadamente, ou treinando, fazendo um curso para amar. Não. Não é essa a experiência. Não. Tem um gráfico interessante, tenta imaginar na sua casa, é um gráfico. Tá. Imagina assim, eu preciso perceber-me amado. Jesus está a todo momento falando, você é amado, não temas. Porque o contrário do amor não é ódio, o contrário do amor é medo. Exato. Porque se o amor é estado de vida, quando o ser humano foi criado, o amor soprou vida, né? E surgiu a alma vivente. Quando o ser humano se desconectou da fonte de vida, do amor, ele começou a morrer. E entrou num desespero, porque o corpo ele foi ordenado assim, ó, cresce e multiplica. Ou seja, fica vivo e reproduz. Já falamos disso, inclusive, aqui. Quando o ser humano começou a se desconectar, ele entrou em desespero e ele entrou no medo. Todo medo parte da percepção da morte. Uma perspectiva tribal, se eu for jogado para fora da tribo, eu morro. Então, fora da tribo, o animal me caça. Fora da tribo, a tribo inimiga me mata. Fora da tribo, eu morro. Então, eu tenho medo de falar em público. Por quê? Porque se eu errar e o pessoal não gostar de mim, me joga para fora da tribo, eu morro. Então, de alguma maneira, a gente está buscando ser amado de todas as formas. E quando eu conto para minha alma que eu sou amado, calma, eu já sou amado. Eu já sou amado. Eu preciso contar isso para minha alma, que eu já sou amado, que o amor já está aqui. Quando eu conto para minha alma e eu me percebo amado, logo eu percebo me tendo valor. Eu não me valorizo, porque quem pode me valorizar é o meu dono, que é Deus. Exato. O único que pode me valorizar, me dar valor é Deus. Então, ou eu percebo ou não percebo. Então, eu não posso nem me valorizar, nem me desvalorizar. Então, quando eu me percebo amado, eu me percebo tendo valor. E quando eu me percebo tendo valor, normalmente você cuida mais daquilo que você percebe valor. Você não vai fazer faxina com esse vestido bonito que você está nele. Você vai fazer faxina com uma roupinha mais simples, com menos cara, menos valor para você. A roupa que tem mais valor, você cuida mais. Tudo que você percebe mais valor, você cuida mais. Então, quando eu percebo esse valor em mim, eu cuido de mim. E esse cuidar de mim é que é me amar. Então, se amar é garantir vida e proteger a vida, eu preciso perceber a vida em mim primeiro para cuidar dela. Só chove na horta de quem tem horta. Né? Então, a mesma coisa que como eu vou me amar se eu não me percebo amado? Como eu vou garantir uma vida que eu não percebo em mim? Exato. Como eu vou proteger uma vida que eu não percebo em mim? Então, o fato é, para eu cuidar, proteger a minha vida, garantir a minha vida que está em mim, para eu me amar, eu preciso me perceber amado pelo valor, pelo amor. Para então me perceber tendo valor e então poder me amar. Para então, inclusive, amar o outro como eu me amo nesse lugar, como eu me percebo amado nesse lugar. E aí, uma coisa interessante que eu percebi é, quando eu vejo eu me cuidando e cuidando do outro, eu gosto disso. E aí que chega a autoestima. Estimar é gostar. Eu gosto da maneira que eu estou me tratando. Eu gosto da maneira como eu estou fazendo as coisas. E aí chega a autoestima. Então, essa autoestima só chega depois de eu me perceber amado. Claro. Porque eu reconheci. Na verdade, ontem eu gravei sobre isso, alguma coisa na minha rede social, sobre como nós temos usado muito expressões tais como auto-amor, autocompaixão, autoestima, auto-valor, muito alto. E a gente lida com muitas experiências que nos levam de tanto ouvir e a elaborar uma experiência autocentrada. Sim. E isso vem nos adoecendo muito, porque nós ficamos muito concentrados, autoajuda, a gente fica muito concentrado no próprio eu. Só que um eu frágil, um eu adoecido, um eu machucado na vida, um eu pecador, já diz tudo, um eu que, se não houver o socorro do Salvador, o socorro do Criador, nós não vamos dar conta. Fica numa camada superficial, vai lá e diz yes, yes, e você vai conseguir. Superficial. Mas essa perspectiva de que assim, e eu dizia justamente isso, aceita que você é amado por Deus.
Aceita que ele tem compaixão de você. Aí você vai ter compaixão do miserável que você é, na perspectiva de um Deus que, sendo Deus perfeito, pleno, teve compaixão de você, teve misericórdia de você, teve amor por você, teve o desprendimento de se tornar humano para chegar tão perto de escutar nossa respiração. Então, ele me ama. Então, quando a gente aceita esse amor, quando a gente se permite ser tomado desse amor, aí sim a gente vai falar de autoestima, Sim. a gente vai falar de respeito próprio, a gente vai falar de cuidado próprio, porque eu nem estou cuidando de mim por mim mesma. Eu estou cuidando porque Deus me criou, me deu uma caixa de ferramentas para eu me cuidar com estas ferramentas inteligentes, para que as pessoas olhem para mim e dizem assim, uma criatura de Deus, um filho de Deus, um amado de Deus. Então, a gente precisa ter esse olhar, porque senão a gente vai reproduzindo palavras, conceitos, conteúdos que não foram elaborados pelo rei, pelo Senhor, pelo Criador, pelo Deus. Nós somos cristãos. Sim. Cuidado para não ficar repetindo discursos evolucionistas, humanistas, Sim. comerciais, para venda, para lucro. A gente E vende precisa ter livro um só. olhar profundo na perspectiva cristã, bíblica e honesta. Sim, com certeza. Assim, existem dois erros que eu acho que acometem, que é a pessoa que fica só na letra da Bíblia, não Deus, mas não olha para si, não percebe o que Não está se acontecendo. vê na Não se caminhada vê naquela com Deus, caminhada. Então ele fica olhando na letra. Não, Deus vai me salvar, Deus isso, Deus aquilo, mas também não olha para si. Só olha para a letra e para o texto, de maneira textual ali, é o texto lá. Não, é Deus lá. E não olha para si. Mas tem um verso interessante que fala assim, vigiai e orai. O vigiai é primeiro, olha para si. Então conecte-se consigo e conecte-se com Deus. Olha a volta, vigia. Olha e vigia, olha você, olha o sentimento, olha os seus pensamentos, olha o que está acontecendo com você, olha ao redor, olha o que está acontecendo com você na relação a isso. E conecte-se com Deus. Então, conecte-se consigo e conecte-se com Deus. Para mim, a experiência de Davi fala muito sobre isso, de conversar consigo. Então, talvez você diga assim, no meu trabalho, eu pergunto sempre assim, o que possibilita isso acontecer? Porque às vezes a pessoa, você não pense assim. Eu falo, sim, mas como é que eu consigo não pensar assim? Essa é a minha pergunta. É uma meta-análise, né? Desse indivíduo. é uma Meta-pensamentos, parar e prestar atenção nisso. E a partir daí uma meta-conversa. Isso. Se eu sei que é isso e eu não estou sentindo isso, eu preciso me convencer disso. Porque é o convencimento disso, primeiro essa análise, e depois esse convencimento disso, que vai fazer, inclusive, possibilitar você tratar diferente do seu filho. Está vindo seu filho, você está querendo um abraço, e você analisar, assim, peraí, eu estou querendo abraçar meu filho. Mas, Rochael, pensa aqui comigo. A depender da nossa condição, a maneira como eu vou prestar atenção em mim, ela pode estar absolutamente equivocada ou enviesada, porque se eu não tiver uma referência. Sim. Eu vou me avaliar baseado em que referência eu poderei dizer se estou bem ou não, se eu estou forte ou fraco, se eu estou satisfazendo ou satisfeito. Eu preciso ter uma referência. Tá. Imagina que na carência eu estou querendo receber. Então, se eu me analiso e pergunto para mim assim, peraí, eu estou querendo esse abraço do meu filho porque ele precisa ou porque eu preciso? É porque eu preciso? Não, então eu estou sugando dele. Peraí, eu não vou fazer isso com ele, porque é uma árvore sugando seiva da fruta. Eu estou chamando demais, estou sentindo falta demais do meu filho. É por mim ou por ele? É por mim, então eu estou sugando. Tem carência nisso. Eu estou, por exemplo, se a minha fala diz assim, você está apanhando, você está de castigo porque você me desrespeitou. Está dizendo de mim e não do que é bom para ele. Eu estou refletindo no que é melhor a ele ou do que melhor a mim? Então, essas perguntas talvez possam dar uma resposta para essa pessoa sobre isso, sabe? Se ela for honesta. É verdade. Apesar de que nesse último caso você me desrespeitou, e também em outras ocasiões, leva-se em conta de que há uma busca por educar, por ensinar. Então, mas há uma questão que é assim, eu falo com minha filha, filha, quando você desonra seu pai, você fica sem segurança. Aí sim, é isso aí. Porque você fica assim, a quem você buscar? Se eu me torno menor, quando você me desonra, filha,
Você está me vendo como menor que você. E se eu sou menor que você, quem te protege? Perfeito. Então, filha, olha para mim com quem eu sou. Olha para mim, para quem eu represento para você direitinho antes de me tratar dessa forma. Porque quando você faz isso, você se prejudica demais, filha. Eu não quero você mal. Perfeito. Aí é uma perspectiva... Entendeu? Eu não quero você mal, filha. Eu não quero você sofrendo na sua vida. É como se dizendo, se isso não funcionar, eu continuo. Eu sou adulto, eu cuido, mas se não funciona para você, como você será? Quem te protege, meu, se sem a você minha me vê proteção? pequeno. Verdade. Se você me trata assim, você está me vendo pequeno. Então, tá ruim para você. Quem te protege? Quem te acolhe? Então, assim, eu preciso pensar isso dentro de mim. Peraí, porque senão o pai vinga. Se o pai é pequenininho, está querendo ser amado, ele está tratando o filho assim porque ele não está sendo amado pelo filho, porque ele está sendo rejeitado pelo filho, entendeu? Então, ele está sugando a vida do filho, o filho é o alfa, e a partir daí, se ele é o alfa, se ele é quem entrega a vida, então eu sou o grandão, e você é o pequenininho, papai. Então, e eu te trato a partir do pequeno. Então, se eu estou considerando entender sua narrativa, o que você diz é assim, os pais... Nós, adultos, Sim. precisamos ter uma experiência tal que me dê fortaleza para me sustentar e sustentar à minha volta uma realidade de que não seja de dependência, mas que eu receba de Deus e que eu entregue forte e não pedindo uma esmolinha de carinho, uma esmolinha de atenção. Mais do que eu recebo de Deus, porque eu já estou recebendo. Que eu reconheça que já estou recebendo de Deus. Perfeito. Porque se eu estou respirando aqui, ó, estou vivo, mexendo os braços, já estou recebendo. Eu já estou vivo, já está fluindo. Se eu estou pleno de vida, se eu estou pleno de vida, eu sou amado. Eu preciso reconhecer isso, eu preciso contar para minha alma, não, eu sou amado. Eu sou grande e forte, não preciso que ele me ame. E quem disse isso foi Deus. E foi Deus. Não sou eu que estou criando esse discurso. Não. Não estou elaborando uma historinha para convencer. Não. Deus falou e eu me movo a crer. Eu tenho o valor da vida de um Deus. Perfeito. É sobre isso, então... Conversa boa. Nós vamos para o intervalo, que o diretor já disse assim, chama o intervalo a meia hora. Nós vamos e voltamos com você daqui a pouquinho, conversando com o Rochael. E mais, hoje nós vamos contar para você uma novidade aqui no consultório de família. Eu garrada aqui na almofada. No consultório de família, vem aí o Código da Fé. É isso, direção? Código da Fé. Vou te contar mais daqui a pouquinho. Espero você. Até já. Amores, vocês sabem, pelo menos os que nos acompanham, sabem que nós sempre estamos oferecendo meios de estudarmos a Bíblia juntos. Outrora nós estudamos sobre emoções, sexualidade, como no curso Sem Tabus, educação de filhos, como no Pais Preparados, Filhos de Caráter. E agora nós temos mais um estudo, e esse diferente. Primeiro que vai ser pelo WhatsApp, com a companhia da nossa assistente virtual, que é mais que isso, é uma companhia para você, chamada Esperança. E agora eu vou conversar com a Esperança para ela contar para a gente o que é a novidade que tem por nome o Código da Fé. Esperança, cadê você? Vem para cá, divide a tela comigo para a gente conversar um pouquinho. Tudo bem com você, Esperança? Olá, Darleide. Olá, pessoal de casa. Alguém que está nos assistindo já conhece o novo curso bíblico da Novo Tempo, Código da Fé? Pois bem, Esperança, eu estou de olho em você, viu? Conta pra gente como que as pessoas podem estudar a Bíblia de um jeito assim, diferente com você. Como alguns aqui já sabem, eu sou a instrutora bíblica virtual da Novo Tempo e estudo a Bíblia com milhares de pessoas todos os dias. E a novidade do momento é o curso Código da Fé, um material personalizado para você e suas questões bíblicas. É 100% gratuito e digital, feito pelo WhatsApp e conduzido por mim. Cada lição é criada na hora, do jeito do aluno, em português ou espanhol. E como isso acontece? Darleide, a dinâmica é diferente de tudo que eu já ofereci. Assim que o interessado entra em contato, eu envio um questionário rápido sobre conhecimento bíblico, idade, interesse, estilo de aprendizado e tempo disponível. A partir disso, eu adapto cada lição ao seu estilo e ritmo. Com isso, ajusto a profundidade, os exemplos, o tom, mais prático, mais histórico ou mais reflexivo, conforme o perfil e o nível de conhecimento.
Muito bem, é a tecnologia ajudando a espalhar a mensagem de fé e esperança, conhecimento bíblico. E como é que o pessoal pode acessar esse estudo, Esperança? É muito fácil, Darleide. Pegue o seu celular e envie Código da Fé para 12 982 00 0062 ou acesse novotempo.com/fé. Ao iniciar a conversa, responda ao questionário inicial e, em seguida, eu já libero a primeira lição. É tudo gratuito e 100% digital. Muito bom, estou curiosa, vou fazer esse curso para eu ter a minha experiência com a esperança também. Muito obrigada, que Deus abençoe a você. Muito obrigada, Darleide. Nos encontramos no WhatsApp. Muito bom. Participação da Esperança, nossa assistente virtual, que assiste aos estudantes de Bíblia que entram em contato com a gente. E você já deve ter ouvido em algum momento nós convidando para que você peça um dos nossos estudos, e aí faz o cadastro, e nós enviamos pelo correio, vai chegar aí na sua casa, você vai ter material físico em mãos. Mas agora essa proposta é você ter direto no seu WhatsApp. Vai mandar uma mensagem para esse número, 982000062, que é o WhatsApp da Esperança, e vai então responder algumas perguntas e a partir dali a Esperança vai saber qual é o seu nível de conhecimento, como dissemos, né? E aí você começa já a estudar a partir daquilo que para você alcance a sua necessidade em especial. Muito legal, direto na sua mão, no seu smartphone, rapidinho aí manda mensagem 982000062 e começa a estudar agora. Quer dizer, agora. Eu queria mesmo que você ficasse aqui com a gente no consultório, mas a mensagem rapidinho aí para o WhatsApp da Esperança para que você tenha acesso a esse material. São 15 lições maravilhosas, com temas profundos. Volto aqui com o Fernando Rochael. E essa experiência de hoje, mais uma vez, é para ajudar que as pessoas sejam fortalecidas, encorajadas, animadas a crer no amor, terem esperança nas relações pais e filhos em especial, que é a nossa proposta de hoje. E aí, Rochael, eu estava aqui dando uma olhadinha de quando nós conversamos a respeito do que diríamos hoje, do que está proposto para hoje, e aí você me trouxe alguns... vamos dizer assim, alguns pontos que eu considero bem interessantes para a gente aproveitar esse tempinho por agora. Já falamos no primeiro momento, mas queria que você falasse, por exemplo, sobre como os pais podem ter gerado desses filhos nos seus filhos. Falamos, né? No primeiro momento. Sim. Você fala de quebrar um tabu, admitir que os pais também precisam de ajuda. Tratamos. Acho que ficou claro no primeiro momento. Liberdade e autonomia dos filhos. Ao se sentirem mais seguros e equilibrados, os filhos também ganham mais autonomia e liberdade para crescerem de forma saudável, sem carregar o peso de questões emocionais não resolvidas dos pais. Aqui vai precisar de alguma resolução. Se um pai ou uma mãe chega hoje para você e diz assim, estou com um problema, comportamento dos meus filhos ou da minha filha, enfim... Tenho dificuldades, a gente não se comunica, ela não me escuta, ele não me escuta. Se traz essas queixas de muitos pais para você, como é que você começa a gerenciar? Deixa eu só explicar, talvez para o pessoal, que a gente não falou no começo, um pouquinho do trabalho para explicar a minha ação. Eu não atuo como terapeuta normal, tradicional. Eu sou mestre em psicologia, mas eu atuo como estrategista comportamental. Então, meu foco é encontrar estratégia para que a pessoa consiga mudar quem ela está sendo e se fortaleça emocionalmente para conseguir fazer. Então, meu foco, se você quer sair daqui e vir para aqui, se você quer sair dessa atitude e chegar nessa atitude, meu foco não é como você faz, é quem você se torna para conseguir fazer isso. Então, eu ajudo a pessoa a se tornar nessa pessoa que consegue fazer aquilo ali. Exato. Bom, nesse caso, há uma questão importante. Ou seja, a pergunta é que estratégias você vai aplicar? Imagino, você vai conhecer a história, Isso. você vai ouvir Tá, imagina o seguinte, enquanto eu estou sugando meu filho, a vida dele, enquanto eu estou humilhando ele, duas coisas acontecem. Ele cresce acreditando que ele não é capaz, que ele é incapaz, que ele precisa continuar me entregando vida, na esperança de ser amado, ele continua me entregando vida. Ele continua me amando para ver, e eu continuo dando esperança para ele, olha, se você fizer mais, talvez eu te ame. Então, há filhos que são servos dos pais, não conseguem olhar para frente, porque está sempre olhando para trás.
Quando eu me percebo grande, forte e amado, quando eu me percebo nesse lugar, eu libero meu filho disso. E se eu libero meu filho disso, ele pode seguir a vida a partir daí. Então, há filhos que estão em ansiedade muito grande, porque eles precisam alimentar seus pais na esperança de serem amados pelos pais. Quando o pai se percebe grande, forte e amado, então ele já não suga mais esse filho. Então, nesse lugar, há muitas histórias de filhos que param de ficar ansiosos, saem da depressão, saem da ansiedade, porque os pais mudaram. Olha só, tem uma cliente minha que é impressionante a história dela. Ela tem 2 filhos autistas. E um deles dava crise, 2 ou 3 crises por dia. Quando ela entrou no processo, se fortaleceu emocionalmente, então o filho dela, no final do processo, ela falou assim, esse mês o meu filho só deu uma crise. E ele dava crise 2, 3 vezes por dia. E por que ela conseguiu fazer isso? Porque ela parou de olhar para o filho dela e ver ele na crise. E ela parou de entrar em desespero quando o filho dela entrava em crise. Então, como ela não estava mais desesperada, como ele se sentia seguro, é mais ou menos assim. Imagina que você está com uma criança no meio da mata. Se você tem seu pai desesperado, 2 coisas acontecem. Ele não cuida de você e você que tem que cuidar dele. Então, está muito difícil. Só então, que não tem condição de cuidar do pai e da mãe. Não tem condições. Então, ele entra em desespero, em angústia. Ou ele fica agressivo, ou ele fica desobedecendo você, se achando maior que você. Sem condição de ser. Sem condição de ser. Então, ele o trata assim. Então, nesse lugar, há responsabilidade. Meu filho está gritando comigo, a culpa é minha. Meu filho está me desrespeitando, a culpa é minha. O que eu estou fazendo de errado que está fazendo ele se sentir, me colocar tão pequeno para ele. Então, é isso que possibilita a mudança sem agressão. É quando eu assumo a responsabilidade de ter feito aquilo de alguma forma, não sabendo como, mas deixa eu buscar ajuda para eu entender que alguém me ajudar a ver o que eu fiz ou o que eu estou fazendo para que meu filho fique assim e haja assim comigo. Então, nesse lugar de perceber a minha atuação, de autopercepção, é que eu vou perceber assim, caramba, eu estou enfraquecido. E quando eu me fortaleço, quando eu saio da ansiedade, quando eu saio da angústia, quando eu saio da carência, eu paro de sugar meu filho. Quando eu saio da carência, eu paro de agredir meu filho e liberto ele, para ele poder crescer, para ele poder viver. E aí eu consigo dizer palavras que o façam acreditar que ele é grande e forte, que o façam acreditar que ele é capaz, para que quando ele crescer, ele perceba, nossa, eu sou capaz, nossa, Deus me capacita, nossa, Deus me ama. Olha, porque se um pai e uma mãe são co-criadores de Deus, Deus criou você através de seus pais, então o amor de Deus passa por você. Se não passa por mim, chega no meu filho é como se Deus não tivesse o amado, porque não passou por mim. Então, ele não se percebe muitas vezes amado por Deus, porque não passou por mim esse amor que era de Deus para passar para ele. Então, quando eu paro e começo a me perceber grande, forte, amado, eu consigo entregar esse amor de Deus para o meu filho. Então, ele consegue seguir, daqui a pouco, percebendo o amor de Deus nele. E ele se percebendo grande, forte, protegido de vida, e indo para o mundo capaz e não ansioso. Por que é ansiedade? É o pensamento que se projeta para o futuro, pensando que vai ser muito ruim e eu não vou dar conta desse futuro. Então, se eu não sou protegido de vida, garantido de vida, ou seja, amado, eu não estou preparado para o que vem. Então, eu entro na ansiedade. E aí eu não fico aqui agora, usufruindo e fazendo o que eu preciso fazer aqui agora. Eu fico ausente de mim. Então, essa ansiedade, na verdade, é a ausência de mim por pensar que eu não dou conta do que possivelmente virá. E por que isso está acontecendo? Porque eu fui construído, criado, não acreditando que sou capaz. Porque eu não fui capaz de entregar a vida para o meu pai no suficiente. Eu não fui capaz eu não recebi dele essa orientação e essa informação que eu sou grande, forte e amado. Então, eu sou esse pequeno que está aqui e para isso ou eu vou me encolher, ou eu vou agredir, ou eu vou fugir, ou eu vou lutar. Então, isso acaba gerando muitos danos. Quando um pai se fortalece, ele liberta o filho. Quando um pai se percebe grande e forte, ele faz o filho se perceber grande e forte. Então, se você quer a cura do seu filho, em nome de Jesus, cure-se. Se você quer seu filho bem, cuide de você.
De verdade, eu falo isso aqui emocionado, porque eu tenho visto muitos filhos sofrendo e indo para terapeutas infantis, quando o pai continua acabando com a vida dele, sugando a vida dele, agredindo ele, humilhando ele, ou às vezes sugando. E isso é a pior coisa que pode acontecer com a criança, é um pai carente, porque quantos adultos chegam para mim e falam assim, não, mas meu pai sempre me tratou muito bem, meu pai não me batia, eu não tenho traumas. Mas por que ele está ansioso? Por que ele está angustiado? Porque é um pai que fazia de conta que amava, mas era carente. É um pai que fazia de conta que entregava a vida, mas sugava a vida. É como se pegasse a carteira do menino dizendo que ia colocar dinheiro e tirasse o dinheiro. Então, pais carentes são piores que pais agressivos. Pais carentes são piores que pais ausentes. Porque o adulto nunca vai entender como meu pai fez mal para mim, se ele brincava comigo, mas brincava com você da brincadeira que ele gostava. Brincava com você porque ele gostava. Abraçava você para que ele se sentisse acolhido. Trazia você e ficava perguntando se amava, queria que você fosse lá, e talvez até hoje faz isso, não mais por você, é por ele. E isso suga, isso tira vida, isso te coloca inseguro, incerto, pequeno, porque você está sempre incapaz de entregar para ele um negócio que você não tem para entregar. E quando havia algum contratempo, porque toda relação tem, ele punia você de alguma forma. Sim. Silenciava. Silêncio, exatamente. Silenciava, não dava o brinquedo, né, não te olhava, não, enfim. Não te elogiava. Não te elogiava, não te reconhecia e ficava aquele clima, aquela tensão dentro de casa. Eu preciso, como é que eu faço agora para agradar meu papai? Aí transfere isso para Deus. O que eu faço para agradar a Deus? Como é que eu vou agradar a Deus? Ai, meu Deus, vou fazer promessa, eu vou fazer jejum, eu vou ler a Bíblia para agradar a Deus. Não é numa relação de amor. Isso. Não é uma relação porque não se percebe de graça. amado. Não é uma relação de bondade, não é uma relação de presença agradável, não é pela companhia. É isso. Então, não é sim, pela companhia. a gente não considera isso, que às vezes as pessoas não se percebem amadas por Deus porque não se perceberam amadas pelos pais, porque Deus não as amou pelos pais. Sim, porque pai e mãe é a primeira expressão de Deus, porque veja, pai e mãe é quem vai cuidar, quem vai alimentar, quem vai ensinar. Se esse modo de lidar com essa vida nos primeiros dias, na primeira fase da vida em especial, quando ela está absorvendo, aprendendo, assimilando o que é viver, se vem negligência, agressividade, ausência, falta, fica um buraco deste tamanho nessa relação e alguém vai dizer assim, papai do céu te ama, Deus é amor. E tá aí você com uns 90 anos e até hoje assim, mas eu não sinto que Deus me ama, eu não entendo, como assim Deus me ama? Um buraco na alma deste tamanho, porque de fato você não conheceu a Deus através dos seus pais. Mas não significa que você não poderá conhecer ao verdadeiro pai. O verdadeiro então, assim, há um caminho agora de, além de entender que Deus te ama, é contar para si que Ele te ama. Então, me faz o seguinte, vou fazer assim, uma pausinha aqui, e aí eu vou pedir para o William, se está no ponto aí, que eu quero ouvir uma mãe que está numa live, no momento, no treinamento, dizendo para você que alguma coisa mudou, que ela já tinha ido em psicólogos e tal, e aí alguma coisa mudou, pondo em prática as estratégias que você dividiu com ela. Deixa eu ouvir isso aí. Nossa, pessoal, foi assim incrível, impressionante, porque eu já não acreditava em tratamento nenhum, em terapia nenhuma, em conversa com ninguém mais, com psicólogo, com nada. E eu já tinha desistido de mim, mas eu não desisti dos meus filhos. E eu achava que uma filha minha, que eu não queria que ela passasse por isso, ela precisava de alguma coisa diferente do que eu tive. E aí eu conheci o Rochael e o método dele e procurei para que ela pudesse participar, para já nem entrar num processo de depressão que eu vivia, né? E a gente era muito ligada. E no primeiro encontro com o Rochael, que eu fui falar da minha filha, ele ouviu, né, respeitou, mas aí ele perguntou de mim. E foi um choque quando ele disse que eu estava roubando a vida da minha filha porque eu não tinha vida em mim. E eu estava roubando a energia dela. E aquilo foi, assim, um balde de água fria em mim e eu fiquei muito curiosa. E eu quis saber, o que é que esse cara tá falando aí? Nunca ninguém me falou isso. E aí eu fui fazer o curso com ele, o treinamento, e foi assim,
um divisor de águas, literalmente um divisor de águas. E hoje a família inteira está usufruindo do benefício que o método fez na minha vida. Só na mudança, na minha força, que a minha família inteira está usufruindo também. Uau, meu, que lindo, hein? Que lindo, que lindo. E foi um ato de muita coragem, porque na verdade você não acreditava mais que pudesse resolver em você, né? Não. E assim, eu sugiro, se você não acredita que possa fazer diferença para você, faça pelos que você ama. E aí você vai ver o quanto você precisava e vai fazer diferença em você. Porque eu fiz um treinamento pensando nos meus filhos, no meu marido, porque para mim eu achava que não tinha mais jeito. Então eu pensei, eu vou aprender tudo que o Rochelle tem para ensinar e vou passar para eles. Nada a ver. Eu quero saber de você, aqui, o que aconteceu? O que você fez de extraordinário? Por que ela foi em vários outros profissionais e tal, e chega em você e encontra uma estratégia? No final dessa fala aí, eu pergunto para ela assim, e sua filha? Porque a filha dela está ansiosa. E sua filha, como é que tá? Minha filha não precisa mais, minha filha está bem. Depois que eu fiquei bem, a minha filha ficou bem. É impressionante, o finalzinho dessa fala, ela fala assim, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, eu não sei o que aconteceu, mas ela está bem. O que você aplicou? Então, na verdade, nesse processo, imagina assim, uma ponte de 3 partes, em que você precisa entender o que está acontecendo com você, você quer atravessar essa aqui, quer atravessar essa aqui. Então, a ponte de 3 partes. A maioria das pessoas querem entender o que está acontecendo. E entender é só uma parte da ponte. E acha que entendendo resolve. Só que se você olhar no espelho, o seu espelho não lava seu rosto, o espelho não troca sua roupa. Se você lesionou seu ombro porque pegou uma caixa pesada, você tirou um raio-x, você vai entender que seu ombro está lesionado. Estou vendo, estou sabendo. Mas não curou seu ombro. É. Então você precisa agora curar seu ombro. Existe uma menininha aqui, um menininho que não foi amado lá na infância. E agora você precisa olhar para esse menininho que está dentro de você, querendo ser amado ainda, desse amor do papai e da mamãe, do seu filho, do seu marido, do seu trabalho, da igreja, do terapeuta, do pastor, e não vai chegar. Só que você precisa contar para ele que agora, olha, eu sou grande e forte já. Aquilo que faltou, faltou mesmo. Mas agora não falta mais. Eu já sou grande e forte. Mas aí alguém vai dizer assim, tá, eu sou grande, mas forte eu não sou. Então, aí você precisa contar para a sua alma, para o seu corpo, para a sua mente, que isso está acontecendo. Como é que você conta isso? Você precisa começar a contar para si indícios, fatos que estão acontecendo com você. Então, no meu processo, além de acolher essa menina, eu vou te explicar isso aqui, tá bom? Deixa eu só completar e respondo isso aí. Okay, então, primeiro, entender igual adulto. Primeiro, eu preciso olhar para isso a partir do olhar da adulta, porque se eu ficar olhando para isso, quantas pessoas vão para processos terapêuticos e fica com a narrativa da menininha, da criancinha, jogando a culpa no outro. Ela nunca tem culpa de nada, ela nunca fez nada, então é o outro que tem que mudar sempre. Então ela sai de lá, desabafou, ai, que gostoso, terapia é vida. Mas ficou só desabafando aqui, contando aquelas coisas, mas não olhou para a vida a partir do olhar do adulto. Ela precisa olhar a partir do adulto. Segundo, ela precisa acolher essa menininha que está aqui, esse menininho. Não que o profissional de psicologia não a faça ver. É que muitas vezes aquele processo ali, aquele processo no caso ali, dessa mãe, não funcionou para ela. Não. É maravilhoso. Eu já fiz processo de terapia. Sim. Eu e já ajudei. Minha filha já passou. Então, assim, não estou desmerecendo, não. Eu estou falando assim, há algumas pessoas que fazem isso, inclusive que tentam fazer isso com o próprio terapeuta. Elas mesmas fazem isso com ele. Então, há a importância de acolher esse menininho, essa menininha, e tirá-la do volante, tirá-la da direção, para que ela se perceba que aquilo faltou, mas agora não está faltando mais. Ela não precisa mais que a mamãe venha pentear o cabelinho dela. Ela não precisa mais que o papai venha brincar com ele. Faltou mesmo, mas agora não está aqui. Então, há uma segunda etapa. Nessa segunda etapa, há necessidade dele perdoar esse pai e deixar ele ir honradamente. Reconhecer que foi ruim mesmo. Ficar chateado com isso, mas perdoá-lo e deixá-lo ir honradamente, no seguinte sentido, ele conseguiu fazer isso que ele fez porque foi o que ele conseguiu. É claro que eu estou falando com você aqui agora e porque você está escutando para resolver isso, é o trabalho técnico para acontecer isso, né, com o meu cliente. E em segundo momento, aí vem, eu preciso treinar esse adulto que está aqui a mudar as crenças dele, os valores dele, a identidade dele. Olha o que a palavra fala. Não se conforme com este mundo, não tome a forma deste mundo, mas transforme-se, tome outra forma, pela renovação da sua mente. Só que essa renovação da sua mente não acontece porque você fez uma coisa e acabou.
você precisa continuar contando, assim como houve uma construção da sua identidade para que você ficasse assim, é necessário uma reconstrução. Então, esse processo de treino aqui, que é a terceira parte da ponte, que é esse processo de reconstrução, que você começa a contar para si sobre a verdade do que é. E isso é um treino que precisa acontecer constantemente. Então, além de entender, ele precisa curar isso aqui, precisa acolher esse menininho e contar que ele já é grande e forte e treiná-lo constantemente para construir uma identidade de adulto, para construir uma percepção da vida de adulto, para se fortalecer emocionalmente, assim como se você se fortalece na academia. Treinando, você precisa treinar. Então, o que aconteceu com essa moça foi exatamente isso. Ela entendeu, acolheu, tirou a menininha e treinou a adulta para que ela se percebesse grande, forte e amada. Então, você se percebe grande, forte e amada quando você começa a elogiar as pessoas, porque ao elogiar as pessoas, você conta para a sua mente assim, nossa, quanta gente bacana está perto de mim, então eu sou protegido de vida, eu sou garantido de vida. Ao agradecer as pessoas, quando você agradece alguém, você chega assim, nossa, quando você agradece porque você me trouxe aqui, caramba, que legal, eu conto para mim também, além de contar para você que você fez isso por mim, eu conto para minha mente, para minha alma, poxa, Darleide fez isso por mim, então eu sou amado, eu sou garantido de vida, eu sou protegido. Deus passou por ela e tocou a mim. Então, quanto mais eu elogio, quanto mais eu agradeço, quanto mais eu paro para contar o que Deus diz de mim para mim mesmo. Então, há um processo que as pessoas não consideram, e o que eu aprendi isso com Davi. Eu preciso contar para mim sobre isso que eu entendi. E isso não pode ser uma vez só. Eu preciso contar para o meu corpo que eu sou garantido de vida. Eu preciso contar para a minha mente emocional que eu sou garantido de vida. Então, esse treino, essa consciência e esse acolhimento técnico que eu faço dentro do processo possibilita que a pessoa despeça e se fortaleça. E é nesse lugar que ela se percebe grande e forte, e aí ela começa a entregar a vida para a filha. E aí a filha cura. É impressionante. É um negócio assim, sinceramente, eu estou explicando tecnicamente, tá? Sim, mas também resumidamente, porque não Resumidamente, tem tempo, né? mas o que eu quero explicar para você, Darleide, é que tem muito do Espírito de Deus também, que eu não sei o que acontece. As maioria dos depoimentos que eu ouço, quando eu escuto, por exemplo, essa mulher falando desse jeito, eu também fico assustado. Quanto tempo tem esse VT, William? Dá uma olhadinha, 3 minutos, né? Por isso que eu cortei antes, mas assim, dá para ver aquela mãe vivendo um tempo de paz, né? Eu De assustei, reconstrução. eu assusto quando ela disse, minha filha não está mais. Eu tomo susto. Então, eu vejo muito agir de Deus nisso. Eu vejo, o meu trabalho é um trabalho de reconciliação com o amor. Se eu falo só isso, as pessoas acham que é um negócio românticozinho, mas não é. A pessoa se percebe viva de novo, mas ela se percebe porque a vida já estava aqui, mas ela não contava para si. Contaram para ela mentiras. Mentiram para ela que ela não era grande e forte, que Deus não estava amando ela. Mentiram para ela não entregar o amor de Deus para ela a partir delas. E agora ela começa a contar essa verdade para ela. Então, eu trabalho tecnicamente comigo e a pessoa, e ela também fala para si a partir disso. Então, é um processo profundo que acontece de maneira rápida, mas profunda e sustentável. Porque a partir disso, a pessoa sabe fazer com ela aquilo que eu expliquei para ela. Então, ela sabe aplicar a estratégia. Eu vejo muito Deus nesse propósito, nessa ação, sabe? Normalmente, algumas pessoas separam a espiritualidade da psicologia ou das coisas, mas é por isso que eu saí, me apresento como estrategista e não de outra forma. O Rochael, ele foi professor universitário muitos anos, fez mestrado em psicologia, além de outras formações, pós-graduações. Então, é alguém que fez um mergulho profundo nessa experiência de auxiliar pessoas. Então, são conhecidas as pessoas que têm tido resultados incríveis. Muito obrigada, viu, por hoje. Deus te abençoe. Eu vejo muito Deus também nos levando a aprendermos na escola de Cristo como é que se vive. Quando Jesus disse para Nicodemos, importa nascer de novo, importa. Isso. Importa. Significa que todos nós, não é só Nicodemos, não é só o outro, somos nós que precisamos de uma nova experiência, de um renovo, de uma transformação que o Espírito Santo faz. Nós precisamos ser mais profundos na compreensão de qual é a proposta do reino para nós. Novo nascimento, nova experiência em Cristo, ter um olhar renovado, uma compreensão do que é esse amor, do que é essa graça, do que é esse Espírito que me move como Jesus a não ser dependente,
mas ser capaz de pessoas outras, mas ser dependente exclusivamente do agir de Deus que nos renova a cada dia. Obrigada mais uma vez por sua presença. A gente se encontra em outro momento. Obrigada a você aí de casa. Um beijo e até o próximo consultório.